Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma palestra do Lar Irmã Zarabatana. Meu nome é Rose Campos, colaboradora da casa. Com muita alegria que estou aqui mais uma vez para passar alguns momentos na companhia de vocês. Antes de começarmos, eu gostaria de convidar a todos para fazermos a nossa prece inicial. E hoje, em especial, eu gostaria de fazer uma oração que já há algum tempo eu não faço. Nós temos por hábito ouvi-la na nossa casa, nas nossas reuniões presenciais, mas hoje eu convido a todos, cada um aí, nos seus lares, para que nós possamos juntos fazer essa oração que foi ensinada a todos nós, foi trazida até nós pelo nosso irmão Francisco de Assis. Eu acho essa oração muito bonita e acredito que ela tenha a vibração necessária para que possamos reunir nossos corações e irradiar a partir daqui, desse momento do nosso encontro, para todos os lugares, para todas as pessoas que necessitem nesse momento de um alento, de um carinho energético, de um abraço, que todas as pessoas que no futuro venham aqui acessar a nossa reunião virtual, que também possam se sentir envolvidas e acolhidas por essa oração. Que possa o nosso Mestre Jesus, com a ajuda da nossa benfeitora Irmã Zarabatana, amparada por todos os seus trabalhadores, que possa o Mestre receber essa oração que nós vamos enviar agora para o mais alto. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, Senhor, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolada, compreender do que ser compreendida, amar do que ser amada, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Meus irmãos, vamos começar a falar hoje sobre o tema que eu fiquei de trazer para vocês. Dada a minha última palestra, falei que ia falar sobre os corpos sutis. Quando nós falávamos a respeito da alegria, eu mencionei essa divisão, né, que é trabalhada, que é divulgada, essa divisão dos corpos sutis, dos corpos espirituais. Ela é trazida principalmente por uma linha, mais divulgada por uma linha até que não é muito a espírita. Mas eu estava lendo outro dia, enquanto eu me preparava para falar sobre esse tema, dentro das minhas leituras, dentro dos meus estudos, eu estava lendo Miramês, o Espírito Miramês. Gosto muito desse livro. É um livro chamado Favos de Luz. É de psicografia do médium João Nunes Maia.
trecho, eu estava até pesquisando a respeito da palavra, da responsabilidade da palavra, da nossa responsabilidade com relação ao nosso verbo. E olha só, Miramês tem eu li esse seguinte trecho quando estava pesquisando sobre esse assunto, sobre a palavra. E olha só que interessante como é que as coisas se juntaram. Miramês diz o seguinte: eis porque a palavra é uma fonte de riquezas do espírito, e por ela ser descuidada, olha só, por ela ser descuidada, o ser espiritual, tanto quanto os corpos que o acompanham, sofrerão consequências imprevisíveis. O cuidado com o que falamos é muito proveitoso e servirá de ponte para a vida ou para a morte, ou seja, para a elevação ou para o rebaixamento do espírito. Olha só, eu pesquisando por uma coisa acabei encontrando Miramês mencionando os corpos que acompanham o ser espiritual. E aí, por conta disso, comecei a refletir um pouco mais. Pensei, será então que não seria válido mesmo buscar por outras fontes para a gente poder falar sobre os corpos sutis? E pensando nas outras fontes que nós poderíamos consultar, eu resolvi me aprofundar um pouquinho mais e fui pedir conselhos para uma pessoa que foi denominada, se não me engano foi Gabriel Delany que disse que ele era o bom senso encarnado. Vamos então deixar com a palavra o Sr. Allan Kardec, o próprio codificador. No livro Obras Póstumas tem a seguinte reflexão: não sejamos muito apressados em rejeitar a priori tudo o que não podemos compreender, porque longe nós estamos de conhecer todas as leis, e nem a natureza nos revelou ainda todos os segredos. O mundo invisível, diz Kardec, é um campo de observação ainda novo, cujas profundezas seria presunção supor exploradas, quando incessantemente se estão patenteando aos nossos olhos novas maravilhas. E esse homem lúcido, bom senso, cheio de bom senso, ainda nos traz, na Revista Espírita, no mês de dezembro do ano de 1860, a seguinte argumentação. Quando ele estava debatendo, ele foi responder a um artigo publicado pelo senhor Figuier. O senhor Figuier estava levantando questões e num artigo, numa publicação dele, ele falava que as mesas girantes eram assunto da modernidade, que eram coisas modernas que não tinham muito fundamento. E aí Kardec argumenta na resposta a ele, que foi publicada na Revista Espírita. Como o senhor Figuier não sabe que todos os princípios fundamentais do Espiritismo se encontram nos filósofos sânscritos? É falso, pois, avançar que essas manifestações todas são modernas. Os modernos nada inventaram a esse respeito. E os espíritas se apoiam sobre a antiguidade e a universalidade de sua doutrina. Porque nessa resposta, Allan Kardec menciona em quantas e quantas culturas milenares, seculares, os movimentos das mesas girantes são registrados já vinham sendo registrados ao longo do tempo. Então ele diz,
Os espíritas se apoiam sobre a antiguidade, sobre as informações que nós temos no nosso planeta já trazidas de tanto tempo, e na universalidade da informação dos espíritos, onde os espíritos de vários lugares trazem as informações, e então são espíritos através do tempo, desde o passado milenar, trazendo informações, e naquela época, no século XIX, ratificando através daqueles movimentos todos que estavam acontecendo. Bom, se Kardec menciona isso para o senhor Figuier, será que ele não poderia então, se Kardec estivesse hoje estudando aqui conosco, será então que ele também não iria buscar nos registros antigos, mais informações sobre os corpos sutis, por exemplo? Porque tanta coisa, tanta informação a gente vem recebendo através do tempo, inclusive nas obras complementares, coisas que não foram registradas na época da codificação, mas que nem por isso, a partir daí, com o passar dos anos, essas informações não estejam chegando para nós. E hoje, mais do que nunca, o conteúdo do Oriente e do Ocidente, eles se integram. Conforme o tempo passa, mais e mais informações nós vamos recebendo para nos ajudar a viver melhor, a enfrentar melhor as nossas questões da vida de encarnados, a superar da melhor forma as nossas dificuldades. Então, com base nisso, eu tomo a liberdade de utilizar o aval do nosso codificador para seguir com esse nosso estudo sobre os corpos sutis, buscando também em outras fontes, algumas delas milenares. Nós vamos estudar, ou estudaremos o que nós denominamos os corpos sutis, que são os complexos instrumentos de que se utiliza o espírito para se manifestar tanto no plano material quanto também nos diversos níveis imateriais, nas outras dimensões, como nós vamos ter oportunidade de refletir a respeito. Mas vamos começar bebendo na fonte. Vamos começar com Kardec. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec sintetiza que o homem é um espírito encarnado em um corpo material. O perispírito é o corpo semimaterial que une o espírito ao corpo material. O resumo apresentado pelos espíritos e que está codificado por Kardec é isso: o espírito se manifesta na matéria através do corpo físico e tem o perispírito como elo. É o corpo semimaterial que é o elo entre o espírito e o corpo material. Bom, mas nós vamos então trazer um pouco dos conceitos esotéricos de outras correntes espiritualistas, porque o esoterismo ele se refere a um conjunto de tradições e de interpretações filosóficas de doutrinas, escolas, religiões que têm por objetivo transmitir um conhecimento sobre alguns temas que a princípio seriam ocultos, num passado bem remoto eram entregues apenas aos iniciados, mas que cada vez mais tem sido colocado à luz para que todos tenham essas informações. E essas correntes filosóficas, religiosas, essas escolas esotéricas, espiritualistas, nós as encontramos no Oriente e também no Ocidente, através do hinduísmo,
da teosofia de Madame Helena Blavatsky, do ocultismo, do taoísmo, do Rosa Cruz, a conscienciologia, o budismo, até no Antigo Egito. Os corpos, os diversos corpos da manifestação do espírito eram estudados. No Antigo Egito eles mencionavam até 9 corpos. E nós sabemos que, através de Emmanuel, que os ensinamentos deixados pelos antigos egípcios remontam a conhecimentos dos capelinos reencarnados aqui na Terra e que trouxeram imenso cabedal de conhecimento para a humanidade terrena. Emmanuel comenta isso no livro A Caminho da Luz. Nós temos, então, através dessa linha do esoterismo, o acesso à informação de que os corpos sutis são 7. Esses corpos, dependendo da escola esotérica, eles são chamados, eles modificam um pouco o nome, mas do corpo físico até o corpo átmico, o corpo mais divino, o corpo mais transcendental, são 7 ao todo. Em algumas escolas, eles chamam de corpo físico, duplo etérico, corpo astral, corpo mental, corpo nirvânico, corpo búdico, corpo divino. Nós vamos nos ater, vamos trazer para nossa reflexão a escola que chama esses 7 corpos, de corpo físico, duplo etérico, corpo astral, mental superior, corpo físico, duplo etérico, corpo astral, mental inferior, ou mental concreto, mental superior ou mental abstrato, corpo búdico e o corpo átmico, o Atma. Bom, esses 7 corpos do ser, apesar de nós colocarmos, vamos apresentar aqui essa imagem, né, que nos dá a sensação de que eles estão bastante apartados uns dos outros. Eu até pedi a minha filha para fazer um bonequinho para mim hoje, porque nós somos assim. É assim que nós nos vemos, o homem linear. Essa é a nossa existência. Nós somos assim, como nós nos vemos. E quando a gente apresenta esses estudos, esses conceitos de desdobramentos dos corpos, pode dar a sensação de que tudo isso está muito afastado de nós. Existem muitas pessoas que se sentem desconectadas até do próprio perispírito, porque acreditam que o perispírito é algo que está fora, que está longe. Mas quando nós estudamos, quando nós refletimos, a gente chega à conclusão de que nós somos assim, olha, no fundo, somos um só. Todos esses corpos, eles estão reunidos naquilo que somos nós. Sejam os corpos mais superiores, considerados a tríade superior, sejam os corpos do quaternário inferior. Tudo isso se reúne, tudo isso se junta e tudo isso somos nós. Não tem nada fora de nós. Tudo isso está em nós. Somos nós. Nosso espírito, nós, espírito, estamos manifestados aqui agora, na terceira dimensão, na matéria, utilizando todos esses 7 corpos, juntos, reunidos. Mas cada um deles tem a sua característica e cada um deles tem a sua especificidade.
Então, nós vamos ver o primeiro dos corpos, chamado Atma. Temos depois o segundo, que é o corpo búdico. O terceiro é o corpo mental superior ou abstrato. E temos a seguir os 4 do quaternário inferior. O corpo mental inferior, o corpo astral, também conhecido como psicossoma, ou também conhecido como perispírito entre nós espíritas, muito estudado por Allan Kardec, muito mencionado na codificação. O duplo etérico e o corpo físico. Então, como nós vimos naquela imagem anterior, o corpo o espírito, né? O perispírito e o corpo físico, que assim foi resumido na codificação kardeciana, nós temos aqui uma subdivisão. Então temos desde o Atma, o espírito, passando pelo corpo astral, perispírito, até o corpo físico, aqui na nossa dimensão, através dos conhecimentos mais esotéricos e espiritualistas. Nós então temos essa informação de que há um desdobramento, porque tudo que acontece, tudo que ocorre conosco, espírito, para que os processos todos do nosso espírito imortal, durante a nossa trajetória de espírito, possam ocorrer da melhor forma, segundo essas correntes, exigiria essa especificidade dos corpos. Mas aí, eu continuei estudando. Mais uma vez, vamos falar agora, principalmente nessa nossa palestra de hoje, sobre a tríade superior, o Atma, o búdico e o mental superior. E resolvi então pesquisar o máximo possível dentro do meu conhecimento, também daquilo que eu tenho acesso, do tempo que eu dispunha, para ver se nós conseguiríamos trazer das publicações dos amigos espíritos, já em livros que nós temos acesso, já nas publicações complementares que nós estudamos, a nossa doutrina espírita, se nós encontraríamos algum ponto em comum com essas informações vindas do esoterismo. Então, vamos começar pelo Atma, primeiro corpo a ser estudado. O Atma é a nossa essência divina, segundo os esotéricos, é a nossa essência divina, a centelha divina. É o nosso eu verdadeiro, pleno e imortal. É o verdadeiro espírito que se utiliza dos demais corpos espirituais inferiores para se expressar. Onde é que nós vemos isso? Ora só, justamente com Allan Kardec no Livro dos Espíritos, questão 88. Questão 88 do Livro dos Espíritos, na parte 2ª, do Mundo Espírito ou Mundo dos Espíritos, capítulo 1, 2 Espíritos, forma e ubiquidade dos espíritos, questão 88. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Foi a pergunta de Kardec. A resposta: para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Kardec ainda pergunta: e essa chama ou centelha etérea tem cor? Aqui, ao que eles respondem: tem uma coloração que, para vós, vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi. Conforme o espírito é mais
ou menos puro. Olha só, gente. Lembra aquilo que eu falei ainda há pouco? Estamos todos esses corpos reunidos aqui em nós. A coloração dessa chama, dessa centelha de um espírito menos puro pode ser uma cor escura e opaca, mas ele possui a centelha divina. Todos nós possuímos a centelha divina dentro de nós. Todos nós temos o Atma, o nosso primeiro corpo sutil. O segundo corpo sutil é o corpo búdico. O corpo búdico, ele é a consciência sintetizadora do foco da individualidade. É onde fica guardado o registro da memória de todas as existências do espírito. Absolutamente todas. Tenham essas existências acontecido aqui no nosso planeta, tenham acontecido em outros planetas, em outras galáxias, ao longo do tempo, ao longo dos milênios, não importa. Todas as experiências, todas as vivências, todas as existências do espírito estão gravadas no corpo búdico. Se a gente fizer uma comparação com um computador, seria um enorme HD, um enorme arquivo, né? Onde tudo é baixado, todas essas informações ficam armazenadas ali para a eternidade. Olha que interessante. Então, a gente pensando sobre o corpo búdico, a gente poderia pensar assim, bom, então nós, pessoinha, aqui na nossa existência, será que o déjà vu não seria um breve acesso da nossa consciência, uma chegadinha ali no nosso corpo búdico, um rápido acesso a uma informação que está lá salva no nosso HD espiritual? Sabe aquela sensação? O déjà vu é uma expressão francesa que diz já visto. Aquela sensação que a gente eventualmente pode sentir ao chegar num determinado local, numa determinada cidade, ao se deparar com uma determinada situação, ao ter contato com uma determinada circunstância ou com uma determinada pessoa. Aquela sensação de que aquilo não é estranho, aquilo é conhecido, aquilo de alguma maneira faz sentido para nós, ressoa dentro de nós. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de experienciar algo assim. Eu particularmente, eu tive uma sensação muito vívida para o meu espírito, euzinha, na minha atual encarnação, quando eu tive, há muito tempo atrás, a oportunidade de chegar numa cidade de um outro continente em que eu nunca havia estado. Eu já estava naquele continente há algum tempo, já havia visitado outras cidades. Mas ao entrar naquela cidade, em especial, eu entrei, minha viagem para entrar nessa cidade, eu entrei de um ônibus e foi tamanha a emoção que eu senti, porque a sensação que eu tinha é que meu espírito estava reconhecendo um local, um lugar onde já havia estado, onde já havia vivido, onde já havia vivenciado, experienciado alguma coisa muito importante, porque a arquitetura do local, principalmente a arquitetura, uma cidade antiga, e eu olhava para aquilo e aquilo me emocionou tremendamente. Eu sentia como se aquilo tudo, cada rua que eu entrava, cada curva que o ônibus fazia, cada praça que eu via,
mas principalmente quando eu olhava para as fachadas dos prédios, com aquela arquitetura antiga, eu me sentia em casa. Uma sensação muito interessante. Então, essa sensação poderia ter a explicação de nós estarmos tendo um acesso, irmos buscar lá no nosso corpo búdico, de uma forma breve que seja, aquela experiência do passado, mas que está registrada em nós, não está apartado de nós, não está fora de nós, está no nosso espírito, e o nosso espírito somos nós. Nós estamos manifestados na matéria através do nosso corpo físico, mas nós somos o espírito que possui esse corpo búdico onde todas essas informações estão registradas. Então, algumas pode ser que a gente acesse então dando um pulinho ali, uma chegadinha no arquivo de memória do nosso búdico. Ainda refletindo sobre o corpo búdico, com licença um instantinho. Me peguei refletindo sobre ele e pensei nas experiências de quase morte, porque não é incomum a gente ler e a gente ouvir falar que as pessoas que passaram por experiências de quase morte tenham tido, durante um breve instante, uma recapitulação de todos os momentos da vida, da sua vida. Elas passaram por uma cirurgia, por exemplo, e vieram a estar mortas, né? Fazem a passagem, fazem a interrupção da vida física durante um breve momento, mas depois retornam ao corpo. E essas pessoas elas narram que elas veem tudo que elas fizeram nessa existência, que elas estão deixando, que estariam deixando, como se fosse um tipo de um holograma. E elas recapitulam cada ato da sua vida de uma forma muito rápida, mas conseguem captar aquilo e perceber aquilo de uma forma muito intensa. O mais curioso é que, segundo o Dr. Raymond Moody Jr., que é um psiquiatra norte-americano que há mais de 40 anos estuda casos de experiência de quase morte, ele diz que é muito comum as pessoas narrarem que quando elas recapitulam esses atos da vida, elas não recapitulam, elas não os veem do ponto de vista que elas tinham quando aquela ação ocorreu. Não. O curioso é que elas veem isso de uma maneira mais empática. Elas percebem isso da forma como aquela atitude delas reverberou numa outra pessoa. Se aquilo causou em outra pessoa uma tristeza ou uma alegria, uma emoção negativa ou uma positiva. E eles percebem naqueles breves instantes que fazem essa leitura, essa recapitulação, eles, como espírito, que estariam se desligando da matéria, percebem isso. E aí, quando nós pensamos nessa informação do corpo búdico, que é o corpo búdico que guarda, que registra todas as experiências de todas as existências do espírito, será que nós não poderíamos elocubrar aqui um pouquinho e imaginar que é nesse momento narrado pelas pessoas que passam pela experiência de quase morte, que é nesse momento então que vamos dizer que seria feito a gravação, o download, né, dessas informações da nossa vida atual lá no corpo búdico, para que então nós possamos ter acesso a essas informações dessa nossa existência atual a qualquer momento da nossa vida espiritual? Porque todos eles, assim, a grande maioria das pessoas que narram a EQM contam isso.
E o Dr. Raymond, ele fala bastante sobre isso. É interessante a gente imaginar, porque em algum momento essa informação é efetivamente baixada, né, guardada, salva, registrada no corpo búdico. E como há essa narrativa, é interessante imaginar que pode ser aquele momento, um momento que efetivamente tudo, como está terminando a vida física, tudo que nós vivenciamos nessa nossa atual existência, aqui, vai ser registrado então lá, através do nosso corpo búdico. Olha só que interessante, quando a gente fala em registros, estudando e pesquisando, a gente encontra em Emmanuel uma colocação, uma citação sobre isso na questão 126 do livro do Consolador. No livro Consolador, Emmanuel traz para nós essa questão. Olha só, vou ler a questão toda para a gente refletir. As vibrações relativas ao bem, essa é a pergunta. As vibrações relativas ao bem e ao mal, emitidas pela alma encarnada no seu aprendizado terrestre, elas persistem no espaço para exame e ponderação no futuro? Resposta de Emmanuel. A vez de convir conosco que existem fenômenos físicos transcendentes em demasia para que possamos examiná-los devidamente na pauta dos vossos conhecimentos atuais. Todavia, como está aqui já no nosso slide, diz Emmanuel, todavia, em se tratando de vibrações emitidas pelo espírito encarnado, somos compelidos a reconhecer que essas vibrações ficam perenemente, ou seja, de forma permanente, ficam perenemente gravadas na memória de cada um. E a memória é uma chapa fotográfica, onde as imagens jamais se confundem. Bastará a manipulação da lembrança para serem levadas a efeito todas as ponderações mais tarde no capítulo das expressões do mal e do bem. Olha só que interessante. A gente vai ter oportunidade de ver mais adiante um pouco sobre essa manipulação da lembrança. Mas Emmanuel conta pra gente que realmente essas vibrações, essas informações ficam gravadas perenemente como se fossem chapas fotográficas e que não se misturam, que não se confundem. O terceiro é o corpo mental, o terceiro corpo da tríade superior, corpo mental superior ou corpo mental abstrato. Ele é o veículo das manifestações da vontade, da inteligência, da abstração. É onde ficam gravadas aquisições do espírito. É o responsável pela nossa reencarnação atual. Ele sabe, o corpo mental sabe exatamente como teremos que construir um corpo para cumprir o nosso projeto de vida. Ele preside a formação do corpo espiritual, do perispírito, que por sua vez será o molde do corpo físico. Então, no corpo mental superior, nesse corpo da abstração, é que nós temos as nossas aquisições gravadas. Vou dar um exemplo aqui dessa questão do abstrato, por exemplo. Se a gente vê, nós vemos uma rosa vermelha, uma flor, uma rosa vermelha. O nosso corpo mental inferior, ele vai olhar aquela rosa e vai dizer assim, trata-se de uma planta, é uma flor e é vermelha. Ele é concreto, mas já o mental superior, que é abstrato, vai dizer assim, ela é uma rosa vermelha. Ele vai perceber, por exemplo, o aroma
e vai se encantar com esse aroma. Ele vai olhar para a rosa vermelha e pode vir a observar ali a simbologia da paixão, por exemplo, ou do amor. É uma simbologia abstrata. Então, o que é mais abstrato fica registrado no nosso corpo mental superior e as nossas aquisições também. O espírito, quando ele adquire, por exemplo, adquire e está impressa nele a paciência, essa é uma conquista do espírito e ele é um espírito paciente. Essa informação, essa aquisição está ali, registrada no mental superior. E como a gente está se propondo a estudar essas questões e esses corpos sutis também através de alguma outra literatura espírita, eu encontrei no livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, quando André Luiz fala para nós assim: o corpo espiritual, perispírito, retrata em si o corpo mental. Olha lá, ele falando do corpo mental, que é o terceiro corpo da tríade superior. O corpo mental que lhe preside a formação. E André Luiz ainda comenta nesse livro, tem uma nota dele de rodapé, quando ele fala sobre o corpo mental, tem umas aspas que ele diz lá embaixo. O corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, é o envoltório sutil da mente e que por agora não podemos definir com mais amplitude de conceituação, além daquela que tem sido apresentada pelos pesquisadores encarnados, e isto por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. Então, ele fala, ele menciona o corpo mental e diz que não vai se aprofundar muito, apesar de dizer que ele está sendo estudado por diversos estudiosos e que esse envoltório sutil da mente cada vez mais vai ser descortinado, mas que por hora, e isso lá na década de 40, ele ainda não iria se aprofundar mais por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre, mas ele menciona o corpo mental. Bom, então o corpo mental superior abstrato, quando nós temos as informações que nos dizem assim, por exemplo, a cura está dentro de você. A mente pode promover a cura. A meditação, a oração, a busca por esse silêncio da mente, por aquietar a nossa mente, para podermos então elevar a nossa consciência para um estado de calma, para um estado de quietude e serenidade, a ponto de poder acessar esse outro corpo, que é o mental superior, porque lá nele nós temos tudo aquilo, todas as respostas que nós necessitamos para viver bem a nossa vida presente. Ele sabe tudo, ele tem todas as informações. Ele moldou o nosso corpo, o perispiritual, para que servisse de molde do corpo físico com todas as informações que nós necessitamos. Então, tudo aquilo que nós, como espírito imortal, já temos como aquisição na nossa alma imortal, está lá, arquivado no corpo mental superior. Então, nós podemos sim e devemos tirar a nossa mente sempre que possível desse turbilhão, dessa correria, dessa agitação, desse frenesi do dia a dia, aquietando a nossa mente, sossegando, né?
respirando profundamente e buscando acessar, porque o acessar a esses arquivos de memória, esses arquivos de informação, eles depois de um tempo em que nós nos aquietamos, tendo dentro de nós uma pergunta, um questionamento, e a gente quer buscar resposta dentro de nós mesmos, essa resposta depois ela vem até nós através de uma intuição. Ela vem através, por exemplo, de uma inspiração. Quando nós falamos agora também do corpo mental superior, acabei de me lembrar também de uma outra possibilidade onde esse corpo mental superior pode aparecer aqui para nós. Por exemplo, quando num exercício de uma psicografia existe uma mensagem, o recebimento de uma mensagem de um conteúdo extremamente profundo e belo, mas vindo de uma forma que nós poderíamos chamar de anímica. O que é anímica? É da própria alma, da própria pessoa que está ali escrevendo. Então ela escreve sobre a inspiração dela própria, a inspiração vinda do seu corpo mental superior, esse corpo sutil que tem gravado dentro dele todas as aquisições do espírito, desse espírito imortal que somos nós. Na nossa vidinha atual, nós somos esse que tem dentro de si a tríade. Olha, tá tudo rabiscadinho porque eu fiquei estudando e fiquei rabiscando, mas tem aqui, olha, a tríade superior, o Atma, centelha divina, o corpo búdico, o corpo mental superior, tá aqui em nós. Tá tudo direitinho, bonitinho, de mãos dadas, juntinho aqui, ó, em nós. Não está fora, ele pode ser acessado por nós. E nós podemos fazer isso exercitando essas ferramentas que estão à nossa disposição, para que a gente consiga, então, cada vez mais uma expansão de consciência, uma melhora do nosso nível consciencial, utilizando aquilo que nós também já temos de melhor dentro de nós mesmos. O quaternário inferior, esse já são os 4 corpos sutis que nós vamos falar, nós vamos estudar mais profundamente na segunda parte desse estudo, na palestra que eu vou trazer para nós no próximo mês. Nós vamos falar sobre o corpo mental inferior, o corpo astral, o duplo etérico e também sobre o corpo físico. Hoje nós falamos com um pouco mais de detalhes sobre o Atma, a centelha divina, o búdico, onde temos armazenado a memória, os registros de todas as existências de nós, em cada um de nós enquanto espírito imortal, em todas as nossas existências nesse planeta ou em qualquer outro planeta, em qualquer outra galáxia. Todos os registros de existência do espírito estão salvos ali, guardadinhos no corpo búdico. E falamos do mental superior, que dá a forma ao corpo perispiritual, que por sua vez vai dar forma ao corpo físico. Não se esqueçam, todos esses somos nós. Não importa se somos todos, se eles estão divididos para nosso entendimento em vários 7 corpos. Todos esses 7 corpos, eles estão em cada um de nós. Cada um de nós
aqui, agora, nesse exato momento. Tem acesso. Quando Jesus disse: fazei brilhar a vossa luz, fazei brilhar essa centelha divina, que é Deus dentro de cada um de nós. É o meu Atma, o seu Atma, a nossa centelha divina. Que nós possamos então fazer brilhar a nossa luz cada vez mais, e na próxima palestra, no nosso próximo encontro, a gente continua então a conversar sobre os outros 4 corpos sutis desses 7 corpos que formam a dimensão do ser espiritual. Bom, com isso, nós encerramos a nossa reflexão de hoje. Eu agradeço imensamente a companhia de todos vocês e gostaria de encerrar com uma singela prece, agradecendo ao Mestre Jesus, agradecendo aos nossos amigos espirituais, em especial a nossa mentora, Irmã Zarabatana, e toda a sua falange, pela oportunidade de mais um estudo, pela oportunidade de compartilharmos aqui, de dividirmos, né, algumas informações, que nós possamos seguir para o restante da noite de hoje, onde daqui a mais alguns minutos estaremos reunidos na nossa sessão virtual de preces do Lar Irmã Zarabatana pelo Google Meet, onde teremos o nosso passe virtual, as preces, né, pelos doentes, pelos desencarnados, a fluidificação da água e o passe. Com isso eu encerro, agradecendo profundamente e com muita alegria e muita gratidão, desejando a todos uma boa noite e até a próxima. Muito obrigada.